Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Desenvolva. Meu nome é Simone Manente, eu sou do time de treinamento e desenvolvimento, e para começar, vou aqui fazer a minha autodescrição. Enquanto eu faço a minha autodescrição e já para aquecer aí os dedinhos, a participação no nosso Desenvolva, digam aí de onde vocês estão conectados com a gente. Eu, como vocês já viram aí na fotinha, estou aqui do lado da minha colega Renata e nós estamos aqui no EZ, no Morumbi. Bom, eu sou uma pessoa branca, de cabelos castanhos médios, claros, escuros, aí na altura dos ombros. Estou vestindo uma blusa branca, com o cordãozinho, identificando aqui o grupo A1000. Tem uma correntinha, né? E ao fundo, a nossa tela com a identidade do nosso programa Desenvolva. Hoje eu terei o prazer de dividir esse espaço aqui com a Natália, né? A Natália Barbosa, do nosso time também. Daqui a pouquinho ela vai estar fazendo a autodescrição e também agradecendo a Tabata que está aqui com a gente, a nossa intérprete de Libras. Bom, hoje nós vamos trazer o tema aí do acolhimento, né? Então, como vocês já vêm acompanhando conosco, nós estamos numa viagem pela cultura, pelos valores, e hoje nós temos aí um novo destino com o nosso tema, acolher com cuidado, promover bem-estar e humanização no ambiente corporativo. E algumas dicas aqui, né, para o nosso encontro, para que ele seja muito bom. Nós temos aí um encontro com uma duração de 1 hora e vamos falar muito de acolhimento. Vocês vão ver que hoje está recheado de informações sobre acolhimento. Como nós colocamos aí no chat, não deixe de registrar a sua presença, ela é muito importante para nós, porque esse programa é feito exclusivamente para vocês, sempre com muito carinho. Mande a sua fotinha, então, dizendo aí onde vocês estão, com a equipe, sozinhos, no seu computador. Mande a sua fotinha dizendo lá a hashtag Tô no Desenvolva e não esqueçam que vocês vão aparecer na próxima edição. Temos também o hashtag Giro do Desenvolva. O que é? Todo mundo que participar, mandar comentário, interagir com a gente pelo chat, a sua interação também pode aparecer na próxima edição do Desenvolva. Então, por isso, nós estamos aí 100% de interação. Não esqueçam, né? O nosso encontro fica disponível no ambiente de aprendizagem virtual, lá na nossa página do Desenvolva, e também está disponível nos canais do YouTube e do Spotify. Compartilha, manda para a família, entra lá, assiste, curte e colabora aí para o nosso Desenvolva cada vez ficar um pouquinho mais famoso. E aí também, olha lá as fotinhos chegando, tô adorando aqui a gente, todo mundo no clima aí da interação e do acolhimento. E para dar continuidade, também não esqueçam de registrar a presença e segurem aí, fiquem conosco até o finalzinho, porque nós temos novidade para quem gosta de participar do Desenvolva, quem gosta de estar aí interagindo com a gente. Temos novidade para quem já participou aí da edição do concurso. Vamos aí com uma novidade essa semana, não é mesmo, Nath? Passo para você. Isso mesmo, sim, pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Desenvolva. Eu sou a Natália Barbosa, faço parte do time de treinamento e desenvolvimento e vou fazer a minha autodescrição para que todos tenham acesso à minha imagem. Eu sou uma mulher negra com cabelos curtos, né, na altura da orelha, mas hoje eles estão presos. Os meus olhos são castanhos, eu uso óculos e estou utilizando uma blusa coral com um blazer preto. Ao meu fundo, tem aqui o fundo do nosso Desenvolva, para a gente dar continuidade ao nosso encontro. E o Desenvolva, né, ele é um encontro que ele é feito com mais de uma mão, né, então tem toda uma equipe por trás desse encontro, além de mim, né, e da Simone Manente que estão aqui. A gente tem a Bianca envolvido, a Renata que está lá coladinha com a Si, a Natália Barreto, e a gente também conta com a participação do Luiz Gustavo, que faz parte do time de cultura, inclusão e engajamento.
A gente sabe, né, que a nossa missão é cuidar e que a gente tem o propósito de transformar vidas com amor e excelência. E hoje, aqui no nosso encontro, nós vamos falar, né, vamos destacar o nosso valor acolhimento. E para falar de acolhimento, eu vou compartilhar com vocês um vídeo que está na sequência. Nossa missão é cuidar, Desculpa. transformando vidas com amor e excelência. Acolhimento é a base para construir um ambiente de confiança e respeito. No Grupo Amil, acolhimento é praticado e vivenciado no dia a dia. Valorizamos as necessidades individuais, promovendo inclusão e oferecendo apoio. Fomentamos uma cultura onde todas as pessoas se sintam respeitadas, seguras e motivadas para contribuir. Isso porque acreditamos que um ambiente acolhedor é terreno fértil para promover crescimento pessoal e profissional. Como você contribui para tornar o seu ambiente de trabalho mais acolhedor? Conte pra gente. Quando nos conectamos, somos mais fortes. Então, agora a gente vai descobrir como que a gente torna o nosso ambiente de trabalho mais acolhedor, tá? E aí, Nossa missão eu queria perguntar para vocês, né? Qual será que é o nosso próximo destino? Lembrando que a gente, desde o início do ano, deu início a uma viagem, passamos por diversos países, conhecemos diversas culturas, e a última, né, nosso último encontro no último mês, tomamos um café bem gostoso lá na Colômbia, onde a gente falou sobre relacionamento. E aonde será que a gente vai desembarcar agora para falar de acolhimento? E aí, se a galera já está falando no chat aonde que a gente vai parar? Olha, Nath, no último Desenvolva já tiveram vários spoilers e o pessoal estava afinadíssimo aí nas opiniões. Então, enquanto aquece aqui, enquanto o pessoal vai dizendo qual é o nosso próximo destino, eu vou reforçar que tem uma galera já conectada aqui com a gente e tem um pedacinho de cada cantinho do nosso Brasil, o pessoal do Morumbi, Brasília, Vista Guanabara, Rio de Janeiro, Santos. Tem uma turma que a gente, Santo André também está por aqui com a gente, Monte Clínico. Então, olha, a gente tem representantes de todos os nossos cantinhos por aqui. As fotos do Torno Desenvolva estão chegando e vamos lá ver para onde que esse pessoal acha que a gente vai. E eu acho, Nath, que eles estão aí, olha, afiadíssimos, porque o que está aparecendo aqui? Brasil. Então, a Amandinha colocou Brasil, somos acolhedores demais. Acolhimento, a Luana colocou, só pode ser o Brasil. E aí, vários, a Melissa, Juliana, Luana, estão mandando aí. Por enquanto, o Brasil está assim despontando. A Keila até colocou, não tem como, somos acolhedores demais. É o Brasil. E aí, Nath, conta pra gente, será que é o Brasil mesmo? Eu acho que tá todo mundo puxando sardinha para si, sabe? Uhum. Mas não sei, né? Vamos descobrir juntos para onde nós vamos. Qual será o nosso próximo destino? E não menos importante, claro, nós vamos parar, né? Vamos aterrissar aqui no nosso país, porque um pouquinho do que a galera já trouxe traz de fato a realidade do nosso encontro, do nosso país, né? Por que que a gente escolheu o Brasil? Nós somos reconhecidos mundialmente pela nossa hospitalidade, nós somos um país muito acolhedor, nós acolhemos muito bem os nossos turistas, as pessoas procuram o nosso país devido à nossa variedade cultural, devido a todas as nossas diferenças, né, de natureza. Aqui no Brasil a gente encontra de tudo um pouquinho, a gente tem o futebol, assim como a Colômbia, né, o futebol também é uma grande paixão nacional, a nossa cultura é extremamente diversificada, aqui no Brasil a gente tem de tudo um pouco, né, então se você quer um passeio com a família, você encontra aqui, se você quer um pouco mais de diversão, você encontra aqui também, se você quer se enfiar em montanhas, aqui no Brasil tem, então a gente tem de tudo um pouquinho, e não menos importante, a gente é de fato um país muito acolhedor. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Se a gente tem vários estados, cada um com as suas respectivas características, e eu vi que tem pessoal, né,
um pouquinho de cada lugar. Eu, por exemplo, fico aqui no Vista Guanabara, no Rio de Janeiro, então se alguém me encontrar aí pelos corredores, pode parar para a gente, né, conversar rapidinho, mas eu fico pensando, o pessoal que está aqui, tanto aqui do Rio, né, e quem está fora, essa galera, quando pensa no seu próprio estado, o que que remete, o que que vem na cabeça dela automaticamente? Eu, por exemplo, quando eu penso no Rio de Janeiro, eu acho que eu penso no Pão de Açúcar. E você, Si, quando pensa em São Paulo, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Ah, Nath, olha, São Paulo tem várias características, mas eu acho que aqui, ó, o pessoal de São Paulo não vai me ajudar aqui. E primeira coisa, quando a gente pensa em São Paulo, a gente pensa na Terra da Garoa, né? A gente falou de São Paulo, falou da Terra da Garoa. E eu concordo com a Amanda que colocou aqui no chat, não tem como falar de São Paulo sem falar do nosso coração, a Avenida Paulista, né? Então, esse é o nosso lugar de destaque, Avenida Paulista, Parque do Ibirapuera. E eu não posso deixar de mencionar uma característica importante de quem mora em São Paulo, que são os motoboys, né, gente? A gente encontra motoboy aqui em qualquer lugar, em qualquer horário. Então, olha, característica marcante de São Paulo. Trânsito, o Luiz colocou aqui. Trânsito, Avenida Paulista, Parque Vila Lobos, né? Represa de Guarapiranga, shopping, concordo plenamente, Marcela. O shopping está aí com a gente também. Mas eu queria ouvir também um pouquinho aqui no nosso chat de quem é de outro estado, né? A nossa amiga Nath já trouxe aí o exemplo do Rio de Janeiro, ó, a Keila colocou aqui, ó, carioca, praia, sol, é o Rio de Janeiro, né, gente? Quando fala de Rio de Janeiro, na hora já pensa aí na praia. A Elisa falou que em São Paulo, além da Avenida Paulista, a gente tem o prédio do EZ, né, gente? Que a gente vê ele de longe lá, todo iluminado. O Mineiro trouxe aqui, ó. Tem um mineiro aqui no nosso grupo, Luiz Gustavo, que mora em São Paulo e ama o Rio de Janeiro. Olha, isso que eu chamo de diversidade. Tá Hein? vendo como que a gente é um país super plural? Um mineiro que vive em São Paulo e que ama o Rio de Janeiro. Pois é, tá em todos os cantinhos. A Amanda também, olha, eu tô achando que tem um monte de paulista aqui com um pezinho aí no Rio de Janeiro, viu, Estão querendo Nath? virar casaca em si, eu acho. Pois é. Olha lá, Cristo Redentor, no Rio a história do samba, as praias. Então, os sambas do subúrbio têm várias características pelo nosso país afora, Nath. É verdade, eu acho que todo mundo falou de fato um pouquinho, né, das suas principais características, mas eu também queria trazer aqui para vocês o que a gente pensou juntos, né? Quando a gente fala do Brasil, o nosso prato característico principal que muita gente quer conhecer é a tradicional feijoada. Quando a gente pensa no Brasil, a gente associa automaticamente ao carnaval. E olha que bacana, a gente tem diversos tipos de carnavais, né? Aqui no Rio e em São Paulo é um estilo de carnaval e no Nordeste é completamente diferente. O importante é que a gente gosta mesmo de festejar. Quando eu falo de Rio de Janeiro, eu penso no meu Cristo Redentor, porque a minha cidade abriga uma das 7 maravilhas do mundo. Quando eu penso em Brasília, a gente tem ali o nosso Planalto, né, disponível. Quando eu penso em Minas Gerais, eu até confundi. Automaticamente eu penso em pão de queijo. É a primeira coisa que vem na minha mente. Quando eu penso no Nordeste, eu penso nas praias lindíssimas que tem por lá. Quando eu penso no Sul, eu penso logo na bebida típica que eles fazem, né, que é o chimarrão. E quando eu penso em São Paulo, é essa variedade que tem um pouco de natureza, tem um pouco de prédio. E a gente achou bacana trazer um pouquinho de cada estado que a gente sabe que tem colaborador, para que vocês se sintam representados e se sintam acolhidos no encontro de hoje. Então, dando sequência, a gente queria fazer um quiz com vocês, tá? São algumas perguntinhas que a gente vai lançar aqui sobre curiosidades do nosso país e eu quero ver se a galera tá afiada, Si. Então, vamos lá. A primeira pergunta. É verdade que o Brasil tem 3 fusos horários? Sim, estou aproveitando e colocando aqui no chat também, Nath, vamos ver. Essa pergunta, quando a Nath me fez, eu confesso que eu fiquei super na dúvida. Eu fiquei, olha, não sei, será que são só 3? Será que tem mais ou tem menos? Mas aqui no nosso chat, olha, tem gente que está igualzinha a mim, Nath. Alguns estão afirmando que sim,
que é verdade que o Brasil tem apenas 3 fusos horários, mas também temos pessoas que disseram, acho que não. A Luana, por exemplo, colocou que acha que são 4. Será? Adriana, Camila, Micheli também estão dizendo que não, não. A nossa pergunta, a nossa afirmação aqui não está correta. E a Elisa ainda falou para a gente, achei que eram só 2. E aí, Nath, quantos são de verdade? Acreditem se quiser, aqui no nosso país nós temos 4 fusos. Nós temos o fuso de Brasília, né? O fuso do Amazonas, o fuso do Acre e acreditem se quiser, Fernando de Noronha tem um fuso horário próprio. Então, aqui no nosso país, nós temos 4 fusos existentes. Muito legal, né? Porque a galera fica surpresa. Estou vendo aqui as reações subindo. Uhum. Eu também não sabia, eu achava que eram 3 e fiquei bem surpresa quando eu descobri que eram 4. Mas se a galera ficou, né, surpresa, esse foi o esquenta-se. Vamos para a próxima pergunta? Então, Bora vamos lá. lá, Nath. É verdade que o Brasil é o maior exportador da castanha do Pará? Olha, Nath, eu vou dar a minha opinião. Hum, Como a castanha é do Pará e o Pará está no Brasil, eu acredito que sim, não tem outra alternativa a não ser não faz o sentido dono, né, o mesmo. Pará exportar a sua castanha. É E vamos ver, verdade. ó, aqui está aquecendo. Por enquanto, os nossos colegas estão comigo. Aqui o pessoal está falando, sim, sim. Vamos ver se aparece. Ah, Camila diz que não. Acho que não. A Keila. Agora começou a aparecer alguns que não acreditam que a nossa castanha do Pará é a maior exportada por nós. Ah, a Fernanda disse aqui. Acho que é a Bolívia. Camila também está lá na Bolívia. E o Felipe disse: não, é no Ceará. Quem então, afinal, Nath, é o maior exportador da nossa castanha do Pará? Acreditem se quiser. Eu acho que essa é a curiosidade mais inusitada do nosso país. Apesar da castanha ser do Pará, nós não somos o maior exportador dela. O maior exportador, de fato, é a Bolívia. Também não entendo, acho que roubaram a nossa castanha, mas de fato nós somos o segundo maior exportador de castanha do Pará. Muito bacana essa curiosidade, né? Sim. Então agora vamos para a nossa última pergunta. O Brasil é o terceiro país que mais tem aeroportos no mundo? O que você acha, Si? Olha, Nath, eu já estou aqui, né? Eu já bati na trave várias vezes, mas eu acho, considerando o tamanho do nosso país e a quantidade de aviões que sobem e descem aqui todos os dias, eu acreditaria que sim, que o Brasil é o terceiro país que mais tem aeroportos no mundo. Não sei se de repente ele perde para alguém, mas eu colocaria aí que sim. Agora, tem uma grande parte do nosso time aqui, dos nossos colegas que estão dizendo que não. O Brasil não é o terceiro. Ó, aqui a Melissa colocou que ele é o segundo. Alguns ainda estão dizendo que sim, somos o segundo lugar, a Camila disse. E aí, Nath, quem então ganha da gente? Olha, de fato, o Brasil não é o terceiro país que mais tem aeroportos. O Brasil é o segundo país que mais tem aeroportos. Acredite se quiser, nós temos 4.276 aeroportos e ficamos atrás apenas dos Estados Unidos. E eu fiquei pensando nesse número, né? Eu falei, nossa, mas é muito aeroporto. Mas se a gente pensar na extensão do nosso país, realmente faz sentido. Então, quem desacreditou de que nós somos o terceiro país que mais tem aeroportos, estava correto. E aí é muito bacana, né, se a gente poder conhecer um pouquinho do nosso país, saber também a opinião do pessoal, mas eu tenho mais uma pergunta para passar para a galera. Eu queria saber se eles sabem qual é a curiosidade que é uma marca característica do nosso brasileiro. O que você acha que é, Si? Ai, Nath, olha, caminhando aqui, né, para as nossas viagens, para essa viagem pela cultura que nós estamos fazendo e tentando associar aí, eu não sei, uma coisa que eu acho que é muito característica do nosso povo, do brasileiro, é o sorriso, é essa alegria contagiante, que aonde a gente vai, o brasileiro tá, por mais que seja difícil, que o dia esteja complexo, o brasileiro tá lá sorrindo, tá brincando. Então, essa energia aí positiva, eu acho que, olha, é uma das marcas características. Mas
a gente tem mais opiniões aqui no nosso chat. Então, a Keila disse a receptividade, concordo plenamente, Keila. O abraço, e olha, hoje eu ganhei tantos abraços, assim, eu tô cheia de energia boa com esse monte de abraço que eu ganhei. E adorei. A Letícia falou: o cachorrinho caramelo, com certeza, é uma característica, né? Os caramelos fazem a festa aqui no Brasil. O É verdade. acolhimento, a alegria, a diversidade cultural, né? A gente falou aí, o país é um país que abraça tantas culturas, tantas diferenças, o acolhimento. A Luana disse o beijinho na bochecha para cumprimentar e 2 beijos, né? Se for no Rio de Janeiro, Com tá com 2 certeza, 2 beijinhos. beijos, com certeza, sim. Mas é bem curioso, né? Mas eu queria, quando a gente fala do Brasil, a gente pensa em diversas marcas que são características nossas mesmo. Mas eu acho que hoje eu queria mostrar aqui para o pessoal que, de fato, a nossa principal marca, a nossa principal característica é o abraço. Teve alguém que falou aí no chat, né, que era o abraço. E por que que a gente escolheu o abraço, né? O nosso país, ele de fato abraça as pessoas, né? Ele abraça tanto os turistas que vêm de outros estados, ele abraça turistas que vêm de fora do Brasil. A gente se abraça, né? Cada um em seus respectivos momentos, a gente altamente se abraça e hoje o abraço vai ser o tema central do nosso encontro. E aí é muito curioso, porque se a gente parar para pensar que em outros países o abraço ele não é comum, por exemplo, na França não é comum que as pessoas se abracem. Em alguns países, como por exemplo o Japão, o abraço ele também não é comum. As pessoas se cumprimentam através da reverência. Em outras culturas também, né, por exemplo, as culturas islâmicas, não existe a possibilidade de se abraçar em público. Em alguns países da Europa, as pessoas se cumprimentam com um aperto de mão. Mas aqui no Brasil, tudo é motivo para abraçar. E quando a gente fala de abraço, a gente para pensar que o abraço, ele se encaixa em diversos momentos. Então, quando a gente chega, que a gente quer cumprimentar alguém, um familiar, um amigo, a gente automaticamente faz o quê? Dá um abraço. Quando a gente está celebrando, seja a vida de alguém ou alguma união, se estamos num casamento ou no aniversário, quando a gente vai cumprimentar, né, o personagem principal ali daquela festividade, a gente abraça. Quando a gente gosta muito de alguém, a gente automaticamente abraça como um sinal de afeto. Quando alguém faz um favor para a gente, é legal, a gente também abraça em forma de agradecimento. Quando a gente se despede daquela pessoa que a gente gosta, né? Chegamos ao fim de um encontro com os amigos, na hora da despedida a gente dá aquele abraço ali apertado para já demonstrar que a gente está com saudade. Mas o meu preferido é esse daqui, quando a gente compartilha momentos de alegria. O brasileiro, ele é tão inusitado, tão acolhedor, que vejam só, quando a gente está lá no estádio e o nosso time de coração faz aquele gol, a gente abraça até pessoas que a gente nunca viu na vida. Então, em situações de muita alegria, a gente é capaz de abraçar até mesmo os desconhecidos. Em algum momento de solidariedade, a gente está ali oferecendo o nosso abraço para mostrar que a gente está ali com aquela pessoa. Então, o abraço, ele se encaixa em diversos momentos que talvez a gente nem tinha parado para pensar. E aí, quando a gente fala em abraço, né, ele se torna, de fato, uma demonstração física, né, de acolhimento, mas não só uma demonstração física, né, de acolhimento. Quando a gente abraça, a gente automaticamente acolhe, né, dá aquele quentinho no coração, a gente consegue dizer muitas coisas sem dizer nem ao menos uma palavra, mas a gente também consegue abraçar à distância, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Quando a gente abraça, né, a gente consegue estabelecer uma conexão muito sincera, muito verdadeira. A gente tem alguns estudos que provam que no momento do abraço a conexão fica tão forte que a gente libera o hormônio da felicidade e é nada mais nada menos do que um dos gestos mais simples, sim, que pode mudar muito o dia de alguém. Então, acho que a mensagem que eu gostaria também de trazer para as pessoas é que elas abracem no hoje, a importância do abraço. Às vezes a gente não sabe o que o outro está passando e quando a gente abraça, a gente não precisa nem saber nada, nem perguntar se o outro está bem, o que foi que
aconteceu, mas quando a gente abraça, a gente acolhe. E o acolhimento é um dos nossos principais valores, e isso está automaticamente associado à nossa cultura. E aí eu queria saber se nesse momento, quem você gostaria de abraçar? Eu hoje tô com uma saudade da minha mãe, queria sair daqui, tomar um café com ela e abraçá-la, mas nesse momento não dá. Então, ou nesse momento, se eu pudesse, eu estava falando com ela no horário do almoço, então se eu pudesse, eu abraçaria minha mãe agora. E você, se queria dar um abraço em quem? Olha, Nath, pensando aí, né, em esse abraço carinhoso, caloroso, principalmente no dia de hoje, que eu também estou longe da minha mãezinha, sem dúvida nenhuma, eu acho que esse abraço é o que está dando, né, fazendo aquela falta no coração, mas ao mesmo tempo eu só tenho gratidão porque hoje eu recebi inúmeros abraços de carinho, abraços gostosos, abraços que aqueceram o meu coração nesse dia e, como você disse, fizeram toda a diferença no meu dia desde cedinho. Mas a gente tem aqui, olha, a Jana está falando que gostaria de abraçar a avó, mas que já não está mais aqui. E isso também apareceu, né, na sessão do Desenvolva de ontem. Porque Verdade. quantas vezes nós gostaríamos de abraçar aquela pessoa que não está mais aqui pertinho da gente, e a gente queria só um minutinho, né, de poder retornar e dar esse abraço gostoso, sentir aquele cheirinho. E aí a gente também tem outros abraços aqui, ó. A Amanda colocou que gostaria de abraçar a mãe. Então, olha, as mães, as vovós estão, né, sempre aí na nossa lista. Sempre na Que frente. sempre na frente, né? De que infelizmente para a Amandinha não estão mais aqui. A Larissa, como você também disse, né? Gostaria de abraçar os meus filhos. A Adri, olha que gostosinho. Queria abraçar meu pet já, né? Que tá aqui também. O pet também merece o nosso carinho. Com E por certeza. que não? Ele é parte da nossa Com família. certeza. A Camila disse, minha colega de trabalho Keila, pois eu estou voltando hoje, depois de 8 dias internada. Olha só, Camila, que bom, né, Camila, que você está aqui com a gente, muito feliz. E como a gente disse, sinta aí o nosso abraço, porque a gente também está muito feliz que você está aqui com a gente. Então, Luiz Gustavo colocou que ele abraçaria a vozinha, né? A Jana colocou aqui, mas hoje eu queria mesmo dar um abraço em mim aqui na Simone, porque é aniversário. Obrigada, Jana, maravilhoso. E aí, olha, tem várias. A Lorena também. Gente, eu tô ganhando muitos abraços aqui, ó. A Lori Hoje é um dia também colocou. especial, né? Sim. Não é? E que dia maravilhoso, gente. Não poderia estar melhor. E eu tô ganhando vários abraços aqui no nosso chat, que eu tô ficando muito feliz, gente. Tô até emocionada aqui. Olha, daqui a pouco eu vou ficar com a voz embargada. E aí continuam os nossos abraços, vários abraços queridos aqui, vários abraços de saudade. Estou recebendo o meu cheio de amor e carinho, gente. Muito obrigada. E aí, Nath, como que a gente também pode usar todo esse carinho, todo esse, né, trazendo aí a característica do abraço para a nossa conexão com o nosso valor e com a nossa empresa? Eu não sei se todo mundo sabe, se, mas a nossa marca, ela representa uma conexão, né? Então, quando a gente olha ali a junção do A com o M, ele traz que é um destaque, assim, né, da nossa marca, ela passa uma ideia de movimento, de segurança, de equilíbrio e conexão. E se a gente olhar com muito carinho, parece que as letras estão se abraçando. Então, tudo na nossa cultura, né, tudo naquilo que a gente acredita se conecta. Então, aqui a gente está falando sobre o acolhimento, trazendo como o abraço uma pauta central, e o abraço, ele está presente até mesmo na nossa marca. Isso é uma coisa muito bacana para que todo mundo veja que todo o nosso negócio, ele está amplamente conectado e que a gente precisa sempre colocar em prática os nossos valores para que o nosso negócio funcione. E aí, seguindo, eu queria saber do pessoal como que é o acolhimento no ambiente de trabalho deles. Como que eles colocam, né? Como que a área de cada um coloca e realiza o acolhimento? Como é que eles colocam em prática esse acolhimento, Si?
Olha, Nath, eu vou trazer aqui um pouquinho do que a gente faz, tá? Da Uhum. nossa área. Como você disse, nem sempre o abraço, o acolhimento precisa ser o toque físico, né? Existem outras formas de fazer isso. E aqui no nosso time, uma forma que eu acho que a gente acolhe e abraça muito bem tem duas coisas. A primeira é o cafezinho. A Adri até colocou aí, ó. Precisamos tomar um café com docinho. Eu acho que o café é uma forma muito carinhosa da gente desestressar, de conversar, né? De abraçar aquele colega que às vezes está mais tenso. Então a gente dá uma saidinha, toma um café, mas a gente às vezes empresta um fone, né? Mas aqui eu não posso deixar de mencionar um colega que eu tenho certeza que quem fica aqui pelo Morumbi já teve essa experiência, ou se não teve, já fica a referência. Se você precisar de um Dorflex para aquela dorzinha de cabeça no meio do dia, tenho certeza que tem uma referência para isso aqui no EZ. É só procurar o Rodrigo Gatti. Sempre que eu preciso daquele comprimidinho para dor de cabeça, tá lá o Rodrigo que nunca me deixa na mão. Então, olha, eu deixo aqui a minha referência de acolhimento e de abraço, sem ser o abraço que a gente falou até agora. Mas aqui no chat também, ó, tá aparecendo mais abraço por aqui do café, ó. Então, a gente apareceu aqui, momento do café coletivo. Treinamento de gestão de rede. Um escuta o outro, ajuda de longe, traz alegria e melhoria para o dia. É um timaço que eu amo, disse Amanda. Mesmo cada um em um estado. Então, veja que mesmo estando distante, todos são sempre muito acolhedores, estão ali, ó, trazendo o acolhimento para a prática do dia a dia. O Cauê disse que ele chegou aqui na Mil tem 2 semanas e ele veio de um segmento completamente diferente. E ele está dizendo que, olha aí, recado para o time, foi muito bem acolhido pelo time. Olha só que delícia, né? Café da manhã e às vezes rola um almocinho também. E por aí, ó, temos várias opções de. Ah, aqui, ó, a Lorena também disse: Ah, minha área é incrível. Tenho várias parceiras de time online e presencial. É isso aí. O que eu acho melhor na nossa empresa é isso, que mesmo estando distante, estamos um em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, no Nordeste, em Brasília, a gente consegue fazer com que isso seja um acolhimento perfeito e a distância não tira o gostinho bom da prática do acolhimento do nosso valor no nosso dia a dia, não é, Nath? Com certeza, sim. E aí veja só como nós estamos conectados, né? O pessoal falou que a área realiza o acolhimento naquela pausa para o café, e o café foi o tema central do nosso último Uhum. encontro. Então é muito legal ver que está todo mundo muito conectado, né? Que os assuntos se interligam e e que o pessoal está colocando em prática, de fato, o acolhimento. E aí eu acho que agora, na sequência, a Si vai se identificar com esse Uhum. vídeo que traz a linguagem do amor no nosso ambiente corporativo. Então, é muito isso que a Si falou, né? Não necessariamente o abraço, ele tá ali no toque físico. Eu acho até que naquela gavetinha com o Dorflex deveria vir a imagem da Simone, que está sempre pedindo pro gato um remédio. Mas a gente é capaz de abraçar de diversas formas, né? Quando a gente dá um biscoitinho para um colega que está com fome, quando a gente coloca um docinho na mesa daquele colega, quando a gente vê que o fone do colega ficou ruim, e aí a gente automaticamente vai lá e empresta o nosso fone sem que ele precise pedir. Então, tem diversas formas de abraçar sem que necessariamente seja o toque físico. E aí, já que a gente falou sobre o acolhimento no ambiente de trabalho, a gente achou também importante trazer aqui para vocês alguns dados de pesquisas que foram realizadas no mercado que mostram a importância de uma empresa ter o acolhimento como uma base. Então, as empresas, né, que sabem a importância do acolhimento, a gente identificou que em 88% dos colaboradores eles confiam mais nos seus colegas de trabalho. Quando a empresa ela coloca em prática, né, o acolher, elas conseguem apresentar resultados financeiros
20% melhores que as demais. Sem contar que melhora a produtividade, o engajamento dos funcionários e a satisfação no trabalho. Os colaboradores, eles são capazes de gerar soluções inovadoras, eles conseguem desenvolver um pensamento que ele é crítico e também criativo, e além disso, colaboradores também têm 2,7 mais chances de ficar na empresa, né, de serem retidos. Então, o acolhimento, né, não só na nossa vida pessoal, mas também no nosso trabalho, ele é a base de muitas coisas e a gente consegue ver na prática como que isso funciona. Aí, que travou aqui. Vamos lá. Mas aí, como é que a gente faz, né, para colocar o acolhimento em prática no nosso ambiente de trabalho? Então, aqui a gente quis trazer algumas dicas que a gente considera importantes para que a gente consiga acolher uns aos outros. O primeiro que a gente traz aqui é desenvolver uma escuta ativa. Gente, não tem nada mais valioso do que você dedicar 5, 10 minutos do seu dia para ouvir alguém. Acolher também é ouvir, e isso pode fazer muita diferença no dia daquela pessoa. Então, se você perceber que um colega não está bem, vai até ele, ofereça ajuda, veja se ele tem se ele quer dividir, porque às vezes tudo que a gente precisa é de alguém que na correria do dia a dia consiga nos dar uma atenção e ouvir os nossos problemas ou então até mesmo o nosso silêncio, porque às vezes a gente não quer falar, mas só o fato do colega estar ali do lado, de uma certa forma, é a gente, né, demonstrar o nosso tempo, colocar a nossa escuta ativa, mesmo que não tenha nada para ouvir, para ajudar o outro. Contribua, né, sempre que vocês puderem. A importância de ser gentil, gente, é impressionante. Como já dizia o poeta, gentileza gera gentileza. Sempre que alguém precisar, ofereça ajuda, não espere que o outro te peça ajuda. A gente precisa ter essa proatividade porque a gente torna o nosso ambiente muito mais acolhedor. Se integre, acho que é muito importante, né, nos encontros que vocês tiverem, qualquer oportunidade, da gente falar sobre a importância do acolhimento. O tempo todo a gente está recebendo colaboradores novos e assim como o colega compartilhou aqui, que está aqui há 2 semanas, olha como fez a diferença para ele ter sido bem recebido. Então, é muito importante a gente, né, sempre que a gente tiver ali a oportunidade de estar reunido, ou com o colega, ou com os demais membros da equipe, da gente falar sobre a importância de acolher uns aos outros. Crie conexões sinceras, né? Eu acho que é muito importante a gente sempre manter o respeito, a gente estar ali entregue nas nossas conexões, porque isso é essencial para o nosso negócio funcionar. Além disso, tenha empatia e pratique. Eu acho que hoje a gente fala muito sobre ter empatia, mas eu acho que a gente fala tanto que às vezes no dia a dia e na correria a gente não consegue colocar em prática. Então, se coloque no lugar do outro, escute o outro. Todas essas dicas aqui, elas acabam se interligando para fazer com que o acolhimento funcione. E não menos importante, valorize a nossa diversidade, né? Nós somos uma empresa plural, nós temos diferentes tipos de pessoas, com diferentes culturas, com diferentes histórias, e nenhuma é melhor ou pior que a outra, somos todos iguais. E, inclusive, fica aqui uma dica, tá? A gente tem alguns grupos de diálogo onde a gente trabalha a diversidade, então você pode se inscrever para ficar por dentro dessas pautas. Então, cada uma dessas dicas, elas acabam se interligando e faz muita diferença no funcionamento do nosso negócio. E aí a gente está falando, né, dando dica de como que a gente faz para acolher, e aí vocês podem me perguntar, tá bom, Nath, mas e aí, o que eu tenho de benefício quando eu acolho no meu ambiente de trabalho? Gente, quando a gente tem um ambiente acolhedor, a gente é capaz de reduzir os níveis de estresse e ansiedade, porque o ambiente ele fica emocionalmente muito mais seguro. A gente tem uma facilidade no diálogo, né? Porque ambientes acolhedores automaticamente contribuem para que os nossos colaboradores se sintam mais à vontade e que a comunicação seja muito mais eficaz. A gente tem uma melhora no clima organizacional. Quando a gente tem um clima, né, uma empresa que ela acolhe, isso faz total diferença, né, até mesmo
na diminuição de possíveis conflitos que possam existir. E não menos importante, né? Eu acho que é muito relevante a gente falar sobre a sensação do aumento do pertencimento, né? A gente consegue ter as conexões mais estabelecidas, a gente consegue entender que a gente pertence àquele negócio, né? Que aquele negócio, que o acolhimento é importante para a nossa marca e isso só traz benefícios, não só para a gente enquanto pessoa, mas para a gente também enquanto marca. E aí a gente falou, né, como que a gente acolhe na nossa vida pessoal um pouquinho, como que a gente acolhe aqui no nosso ambiente de trabalho, trouxemos aqui alguns benefícios, mas e com o nosso cliente lá na ponta? Como que a gente realiza o acolhimento? Então, aqui a gente também trouxe algumas informações importantes que a gente acredita que é possível colocar em prática, né? Então, a primeira, ofereça sempre uma experiência humanizada e resolutiva. Não se esqueçam, aquele paciente é sempre o filho, o pai, a mãe, o irmão de alguém. É sempre alguém muito importante para alguém que a gente nem conhece. Então, é sempre importante que a gente coloque ali, né, que independente da situação, quem está ali do outro lado precisando da gente é um ser humano. Então a gente precisa oferecer para ele toda uma experiência humanizada e resolutiva para tentar, né, ao máximo do que for possível para a gente resolver aquele problema. Mantenha o tempo todo uma comunicação direta e respeitosa. Olha, gente, eu não sou da área assistencial, eu não entendo nenhum termo técnico. Então, se alguém chegar para mim e falar coisas completamente técnicas, eu não vou entender absolutamente nada, seja de mim ou de algum familiar meu. Então, vamos pensar que, às vezes, no momento de um determinado atendimento, pode ser um momento de muita angústia, né? Não só para o paciente, mas para a família. Então, vamos utilizar uma linguagem direta, mas que aquelas pessoas consigam entender, e sempre mantendo o respeito em primeiro lugar. Seja ágil, mas não tenha pressa. A gente sabe que quando a gente fala de atendimento a paciente, a gente precisa ter agilidade, e a agilidade também é um dos nossos valores. Mas isso não significa que ser ágil, a gente precisa agir com a pressa, porque a pressa acaba que a gente pode acabar cometendo um erro porque a gente está ali apressado. Então, saiba diferenciar a agilidade da pressa quando a gente estiver atendendo um dos nossos pacientes. E não menos importante, personalize o atendimento, chame sempre aquele paciente pelo nome, porque isso faz muita diferença. Sim, eu sei que você tem uma experiência aí com a área assistencial, não sei se você queria trazer alguma contribuição em relação ao atendimento aos nossos clientes, o que você acha? Com certeza, Nath. Primeiro, porque eu sou enfermeira de formação, né? Então, enquanto eu fui lá da área assistencial, eu sempre tive esse cuidado, sim, de sempre estar ali olhando no olho, sentar, segurar na mão do meu paciente. E quem diria, né? A gente nunca imagina que um dia a gente vai estar do outro lado. E eu não canso de trazer aqui uma experiência que eu tive dentro dos nossos hospitais, no momento de internação em que eu estava muito fragilizada, e foi um dia bem tenso, um dia corrido, e eu estava ali sentadinha no sofá pensando na vida, ali no quarto, né, triste, e aí a técnica de enfermagem entrou e olhou para mim e perguntou como que eu estava, né? E às vezes basta essa pergunta para a gente desabar, chorar. E eu achei muito bonitinho, acho que foi o maior acolhimento que ela poderia ter me dado. Ela parou tudo, ela estava de luva, ela retirou as luvas, sentou do meu lado, foi lá, lavou a mãozinha, sentou do meu lado e segurou na minha mão. Ela não disse uma palavra, né? Só segurou minha mãozinha, ficou ali uns 5 minutinhos. Aí ela olhou para mim e falou assim: Olha, aqui nós estamos juntas, você não está sozinha, conte muito com a gente. Que acolhimento maior que esse, gente? Eu me senti tão acolhida, tão abraçada. Eu acho que é isso, né? Às vezes, como alguns colegas colocaram aqui, né, no nosso chat, que não precisa falar. Às vezes um olhar, às vezes segurar na mão, às vezes o silêncio, né? O quanto isso também é uma forma de acolhimento. E os nossos colegas também trouxeram aqui várias dicas de como a gente pode colocar o nosso valor acolhimento na prática todos os dias. E eu vou dizer que a galera aqui é fã do docinho, viu? Tá todo mundo aqui com a gente. Eu também. Inclusive, já tem um chocolatinho te esperando lá na sua mesa, viu, Nath? Já chegou o recadinho aqui.
A Amanda até colocou, a gente passa muito mais tempo na empresa do que em casa, então concordo com a Amanda, o ambiente precisa ser leve, precisa ter um bom acolhimento, né? A gente não precisa que a Keila trouxe algumas dicas de que escutar com atenção, não julgar, reconhecer o momento de falar. Até tem um vídeo, né, que passa aí na internet que fala muito isso. A gente nunca sabe o que o outro está passando naquele dia. Então, independente do dia, independente da situação, sempre faça o seu acolhimento, né? Sempre traga e coloque o nosso valor aqui na prática, no dia a dia. Aí aqui a Amanda também trouxe, o time de treinamento e desenvolvimento, inclusive acolhe muito a comunidade surda, sempre com intérpretes maravilhosos arrasando, acolhimento total. E aqui a nossa gratidão para todas as nossas intérpretes hoje aqui com a Tabata, que olha como vocês são importantes para a gente, né? Então, várias dicas, gente, várias dicas de acolhimento aqui que nós podemos levar. A Camila colocou aqui, ó, como informei, acabei de sair de uma internação de 8 dias. E nesse período fui muito bem acolhida por todos os médicos, enfermeiros e principalmente pelos técnicos que tiveram sempre uma palavra de conforto e apoio no momento mais difícil que vivi nesses dias. E a gente guarda todos esses profissionais com muito amor no coração, porque eles também podem estar em dias que estão precisando de um acolhimento, mas eles estão ali cedendo e nos dando aquilo que é o que eles podem fazer naquele momento. E com certeza sempre com muito amor e carinho. Nosso valor acolhimento, olha, sem dúvida, é praticado todos os dias, junto com a nossa missão de cuidar, seja cuidando dos nossos colegas, seja cuidando dos nossos clientes, não é, Nath? Com certeza, sim. Já que você falou em cuidar, eu queria trazer aqui para o pessoal o nosso modelo de competências. Eu não sei se todo mundo conhece esse nosso modelo, mas ele é baseado nos pilares de cuidar. Então, tem o cuidar de si, tem o cuidar das pessoas, o cuidar dos resultados e o cuidar do futuro. E quando a gente fala de qualquer valor, ou principalmente da nossa missão, a gente automaticamente associa a essas competências, as 16 competências que são existentes no nosso modelo. E eu não sei, né, se todo mundo sabe, mas é como o nosso modelo, ele funciona como se fosse uma mandala. Então, primeiro eu cuido de si, depois que eu cuidei, né, de mim, eu consigo cuidar das pessoas, depois que eu cuidei de mim, que eu cuidei das pessoas, automaticamente eu consigo cuidar dos resultados, e quando eu cuidei de mim, cuidei das pessoas, cuidei dos resultados, eu consigo cuidar do futuro. E aí, dentro de cada um desses pilares, nós temos as competências que são relacionadas, e eu queria saber do pessoal quais são as competências que eles conseguem associar ao nosso encontro de hoje no valor do acolhimento. Eu chutaria, tá? Que, para mim, uma competência que é extremamente importante dentro de acolhimento e de tudo que a gente falou aqui é o relacionamento e colaboração. E a galera tá falando o que por aí? Olha, vamos aquecendo, Nath. Talvez quem ainda não tenha tido esse contato com o nosso modelo de competências pode usar aqui já a colinha e ir dizendo aonde que encaixa aí o nosso modelo, nosso valor acolhimento. Assim como você, Nath, eu também traria relacionamento e colaboração, mas como muitos dos nossos colegas disseram aqui no chat, acho que não podemos deixar passar a importância da comunicação. Então, como você destacou relacionamento, para mim, eu destacaria aqui a importância da comunicação eficaz, porque a gente sempre numa comunicação clara e às vezes é saber ouvir, né, aquela escuta ativa, saber o momento de falar como os nossos colegas trouxeram, eu destacaria isso também como uma forma de acolhimento. E aqui a Rê colocou foco no cliente, relacionamento e colaboração, comunicação eficaz. A Mandinha também trouxe relacionamento e colaboração, concordo. Olha, relacionamento e colaboração vem aparecendo bastante. A Janaína acrescentou mais um diferente dos demais, que é resolução de problemas. Quando nós acolhemos, certamente nós estamos também predispostos a ajudar o nosso colega ali a resolver um problema, né? A dar um apoio, a trazer uma solução.
comunicação eficaz, e a Lore finaliza também dizendo resiliência e versatilidade. Muito legal ver que o pessoal consegue identificar, né, todas as nossas competências associadas ao nosso valor, e isso é tudo muito bacana, e eu espero que as pessoas tenham conseguido, de fato, perceber, né, todas essas nossas competências, como tudo está interligado, funcionando numa engrenagem perfeita para que o nosso negócio funcione. E aí, como a Si falou lá no início, esse Desenvolva é um Desenvolva diferente. A gente decidiu que esse Desenvolva vai se estender por mais uma semana para que você possa oferecer o seu abraço em forma de gratidão. Então, lá no Conecta, na página inicial, a gente tem a chamada, onde você pode enviar a sua mensagem de gratidão. Você vai acessar esse link, vai abrir no seu navegador, tá? O arquivo, vai salvar o PPT, vai fazer a edição, escrever aqui a mensagem que você desejar, vai salvar essa imagem na extensão JPEG, vai enviar para o colega que você quer, mas olha, a cereja do bolo vem aqui. Manda para a gente, manda que possa aparecer no próximo Desenvolva. Então, é o nosso abraço, né? A concretização do abraço, mesmo que não seja físico, à distância. E aí, se eu acho que eu tenho que dar o exemplo, né? Então, eu queria muito ter a oportunidade de abraçar, mesmo que à distância, a meu antigo time. Eu fiz uma mudança recente de área, então eu queria agradecer ao meu antigo time, a Marcela, a Mandinha, João e Roger, por toda a parceria que a gente teve durante os longos anos que ficamos juntos, e também agradecer ao meu time atual, né, por todo acolhimento, receptividade, troca, ensinamento, né, as meninas que ficam comigo ali do meu lado também, que super me ajudam diariamente, eu aprendo com vocês e eu sou muito grata, tanto pelo antigo time quanto pelo atual, por fazerem parte da minha jornada aqui dentro. E aí, né, queria trazer para vocês aqui uma frase de que a força de um time está na capacidade de acolher, ou seja, de cuidar uns aos outros, porque acolher é cuidar e não poderia ser diferente. Dito isso, Si, para onde será que nós vamos para a nossa próxima parada para falar sobre o valor excelência? Onde será que o nosso avião vai pousar e conhecer uma nova cultura? Olha, Nath, eu fico imaginando, né? Nós já passamos aí por vários. Acho que a gente já passou por quase todos os É continentes, hein? Olha, verdade. é um ou outro que a gente não visitou ainda. Talvez, né? Eu pensaria aí no Japão, quando a gente fala em excelência, né? Logo de cara já vem aí pensando nos países asiáticos. Mas a gente já esteve no Já. Japão. Então eu fico pensando, quem sabe talvez Suíça, não sei, né? Onde que a gente tem aí excelência? Finlândia. Finlândia, né? Nos falaram um pouquinho ontem da Finlândia. Não sei, o pessoal está aquecendo aqui. A Rê colocou Estados Unidos também, olha, uma referência, né? De tudo que a gente tem de excelência que aparece por aí, vem de lá dos norte-americanos. Enquanto o pessoal aquece aqui, pensando no nosso próximo destino, e eu espero, Nath, de verdade, que todos estejam aqui com a gente para completar essa viagem pela cultura, em que a gente vem conhecendo não só a cultura dos lugares, mas que a gente tem feito toda essa associação da importância da cultura para representar um povo, uma população, os seus hábitos, e é com isso que a gente traz a ideia também da nossa cultura organizacional. O quanto, né, a nossa cultura e os nossos valores podem ser expressos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na forma como a gente lida com as nossas situações, desafios e até com os nossos colegas. E aí tem aparecido outras sugestões aqui. Olha, Nath, já apareceu a Irlanda, depois dos Estados Unidos, Coreia do Sul, Nova Zelândia. Então eu tenho certeza que vai ficar todo mundo curioso e vai estar aqui com a gente no próximo encontro para descobrir qual que é o nosso, depois dessa paradinha aqui no Brasil, para onde que a gente segue com a nossa viagem. Com certeza, já estou até ansiosa, tá, Si, para saber qual que vai ser o nosso próximo destino. Então, acabamos de carimbar aqui, né, no nosso passaporte, a nossa vinda ao Brasil para falar de acolhimentos e já estou aqui na expectativa para descobrir mês que vem qual país que nós vamos abordar o nosso valor excelência. E aí, Si, o que eu estou levando na mochila depois desse encontro, desse bate-papo legal que a gente teve? Acho que é a importância da gente
gente abraçar no hoje, né? Seja aquele abraço físico, seja um abraço à distância. Eu acho que é importante a gente saber ouvir, a gente saber acolher, porque a gente não sabe, né, o que está passando na vida do outro. E eu acho que, além de um valor, né, que a gente tem aqui na nossa empresa, o acolhimento é um valor que cada um deve ter dentro de si. Então, acho que eu estou levando na minha mochila hoje a importância de abraçar, de saber ouvir, de me colocar no lugar do outro, porque o outro também importa e ele importa de uma maneira que às vezes a gente não tem nem noção. E você, Si, o que você está levando na mochila hoje? Olha, eu achei o encontro de hoje, Nath, extremamente aquecedor. Assim, eu tô saindo daqui com o coração quentinho, muito grata por fazer parte dessa enorme família que é a nossa empresa, muito grata por todos os abraços virtuais que eu recebi aqui, com certeza. Todos tornaram o meu dia muito melhor e muito mais feliz, né? Cheio de carinho, cheio de demonstrações de amor. E com certeza o que eu estou levando na minha mochila é isso: o quanto o nosso valor acolhimento é sim colocado em prática todos os dias na nossa empresa, na minha vida. Então, acho que isso é muito importante também, o quanto a gente consegue associar a missão e os valores da nossa empresa com os valores que nós acreditamos. Então, cheia assim de coração quentinho, eu estou levando todos esses aprendizados que os nossos colegas também colocaram aqui no chat e compartilharam com a gente nessa tarde. Muito legal, sim. Então, aqui, como de costume, a gente está trazendo algumas dicas, né, que abordam um pouco mais sobre o acolhimento. Então, tem os livros O Jeito Disney de Encantar Clientes, temos também O Poder da Empatia, Empresas Humanizadas. Se você não curte muito livros, prefere podcast, nós temos aqui o Café com ADM, que aborda sobre cultura e bem-estar, Lugar de Potência, que fala sobre inclusão, acolhimento e pertencimento à empresa, além do Autoconsciente, que aborda bastante o tema de autoconhecimento e bem-estar emocional. E de filmes, apesar de não ser um filme tão atual assim, a gente quis trazer para vocês Um Senhor Estagiário, que é um grande filme que fala sobre adaptação, relações e aprendizado. De qualquer forma, também queria que vocês contassem para a gente o que vocês acharam do nosso encontro. Para a gente é extremamente importante que vocês deem a opinião de vocês, para que a gente possa melhorar cada vez mais. De antemão, queria agradecer a participação de todos vocês. O desenvolver é feito para cada um de vocês, então é muito importante. Eu me senti muito abraçada por vocês dedicarem uma hora do dia de vocês para estar aqui. Queria agradecer imensamente a aniversariante do dia, que me deu a honra de partilhar comigo desse encontro. Se receba o meu abraço, que seu dia seja incrível, seja maravilhoso, do jeito que você merece. Tabata, muito obrigada por fazer esse encontro dar certo e eu espero por todos vocês no próximo Desenvolva. Muito obrigada, Nath. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco. A Nath já trouxe aí o nosso abraço, a nossa gratidão por vocês disponibilizarem essa uma horinha e estarem aqui conosco, alegrando e nos trazendo tanto ensinamento também pela participação no nosso chat. Tabata, muito obrigada por estar aqui conosco e para todos aí, desejo que vocês estejam conosco no nosso próximo Desenvolva e não deixem de enviar os seus cards. Vamos fazer essa semana e a próxima semana, a semana de um Desenvolva cheio de acolhimento e abraços virtuais. Até breve, pessoal. Estou super ansiosa para ver os cards de vocês. Até o próximo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.